Talvez a gente volte só por aqui, né? Acho que é mais simples, na verdade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Como a gente pode fazer isso andando, né? Vamos lá então? A gente começar por aqui, ó. Isso é o que, Marcos? Isso que vocês estão vendo são os recheios dos cabodás. Vocês vão ver o que é um cabodá. Né? Aqui tem alguns testes de argamassa, mas o que eu queria que vocês vissem era, prestem atenção nessa peça e prestem atenção nessas pecinhas aqui, ó, que parece uma bolha, né? Vocês vão ver onde elas ficavam. Né? Aí tem mais alguns outros testes, tal. Então, uma parte das portas nós também retiramos na área para serem restauradas e não sofrerem nenhum dano. Tá? Agora vamos lá na outra sala. Dona Patrícia, Tá bom? tudo bem? Vejo você. Está Ótimo. tudo bom. Eu não. Deus me livre. Deus vai não chorar. Aquele dia você não tá comigo. Eu cheguei na casa do Nelson, eu Muito bem. Eu não gravo você. Tá bom. Olhem só, então aqui nós temos todas as... Vejam o que aconteceu. Nos anos 50, provavelmente eles retiraram essas peças. Aqui eram todas peças de madeira. Vocês estão vendo a sobreverga. Essa é a parede de taipa. Cada linha que vocês estão vendo aqui é uma camada apiloada, que demora em média de 30 a 40 minutos para ser feita, porque são dois tipos de apiloamento que se faz. Então, vocês têm que imaginar que são várias horas de trabalho que nós temos aqui. Provavelmente trabalho de escravos, né? Isso também é uma outra coisa que a gente tem que destacar. E vocês notem que aconteceram problemas, desde problemas desse tipo, descolamento, como aqui, por exemplo, né? Até aqui, que é a área que a gente chama do marco zero do sinistro de fevereiro. Olha aqui. É a área onde as paredes trincaram. Né? E aqui vocês estão vendo, cada elemento que vocês lerem aqui, ó, ponto crítico 13, está se referindo aqui. Lá, então são 39 pontos críticos classificados, tá vendo? E aqui, aqui vocês estão vendo os testes de argamassa. Então são três tipos de argamassa que a gente usa em taipa. O primeiro chama emboço, o segundo chama reboco e o terceiro chama esboço. O que é o emboço? O emboço é a primeira camada frisada. Vocês viram que a primeira aqui, nós esperamos 20 dias e fizemos um teste de arrancamento. O número 1 não deu certo, a gente falhou. O número 4 também não deu muito certo. O número 2 deu mais ou menos, o 3... e vai até o 6 desse lado. Desse outro lado aqui vocês veem os rebocos que deram mais certo. Se vocês chegarem pertinho nas etiquetas, vocês vão ler o número, o traço de argamassa com cal, pó de telha, nesse caso aqui, areia e tudo mais, e a espessura de cada um deles. O fissurômetro, o que é o fissurômetro? Olha ali. É esse aparelhinho que está fixado de um lado e do outro lado na fissura. Vocês estão vendo? Esse aqui é o ponto crítico número 2. Aliás, olha aqui, é interessante, porque para fechar a parte de cima dos batentes, olha o que eles colocaram, um adobe. Adobe, o que é o adobe? É um tijolo de terra seco no sol. Né? Então a gente tem uma outra técnica construtiva além do tijolo, da taipa, que é o adobe. O fissurômetro é uma pecinha que vocês vão poder notar ali de lado. Ele tem uma reguinha milimétrica, ele é fixado, é fotografado. E cada mês a gente fotografa esse fissurômetro para ver se houve uma movimentação da fissura. Nós temos 5 fissurômetros distribuídos na igreja, em 5 lugares que a gente considerou que eram lugares críticos para monitorar a fissura. Até agora, desde maio, ou seja, já passaram 5 meses, né, 6 meses, até agora, só um, exatamente esse, movimentou, mas ele movimentou porque essa peça começou a descolar inteira, como vocês podem ver aqui.
Aí o mestre Edson colocou essa peça, eu falei, isso aqui é sacanagem, né? Ele colocou, vocês estão vendo essa peça de madeira que ela atravessa de um lado ao outro? Ela é o famoso cabodá. O buraco da taipa é um cabodá. Cada um desses buracos que vocês estão vendo aqui, sabe aquelas pecinhas que eu mostrei para vocês que parecem rolhas? Elas saíram daqui. Então era feito a estrutura, esses cabodás eram colocados, todas as paredes da Igreja do Carmo têm 1,10 m de espessura. 1,10 m, na verdade, é uma medida antiga, é uma vara, é uma medida que se usava de padrão em São Paulo colonial para fazer a construção de taipa. Cada cabodá desse, então, era colocado uma peça de madeira parecida com aquela, ele atravessava a parede, era amarrado aqui o taipau, vocês vejam que tem uma distância regular entre os cabodás. Esse era um taipau de mais ou menos 94 centímetros, é um taipau alto. Geralmente os taipais tinham 70, 60 centímetros em São Paulo. Então esse foi um taipau que fizeram para acelerar talvez a obra, né? E ela foi realmente bem executada, né? A gente percebe em alguns lugares onde para, e tudo isso que vocês estão vendo aqui foram perfurações de conduítes que foram feitos ao longo do tempo, tal, para passar energia, como vocês podem ver. Isso evidentemente nós vamos retirar e vamos fazer toda uma tubulação aparente e externa. Notem também, nós tiramos o forro. Esse piso todo que nós vamos passar depois, nós vamos subir, ele vai ser totalmente retirado. Eu não sei se vocês conseguem ver, olhando bem de frente, ele está inclinado, porque essa foi a diferença do piso, olha aqui. Foi isso que a terra, 5 centímetros, que essa parede desceu com o sinistro. E aí esse piso desceu 5 centímetros. Então agora nós vamos subir esse piso 5 centímetros novamente. Então cada peça dessa recebe um macaco hidráulico, que levanta a peça, é acertado por baixo, né? E isso vai ser uma operação que já deve começar amanhã, né, com esse restabelecimento. A gente deixou ainda tudo fechado com o piso para a gente poder passear. Em alguns lugares, olha lá, onde foi feito o banheiro das crianças nos anos 50, eles substituíram a taipa por tijolo, né? Volta a ser assoalho mesmo. Vai pôr assoalho. Vai voltar a ser assoalho e a gente não pretende. É esse. Nem a gente não pretende também colocar, porque provavelmente o forro não era do século XIX, o forro era um forro mais recente, dos anos 50. Então, se o dinheiro der, a gente coloca o forro, senão a gente vai deixar o forro como era no século XIX, principalmente para fazer a manutenção contra a cupim. Sei, mas e o assoalho fica... Não, o assoalho fica para cima. Não, o assoalho novo. Novo, de todo jeito. De todo jeito é novo. Porque essas tábuas estão muito ruins, agora olhando por baixo nem tanto, mas por cima elas estão muito ruins, né? Então nós vamos ver que tem alguns buracos bem razoáveis, a gente consegue perceber, né? E ela sofreu um pouco de torção, na medida que essa, né, está quase 2 anos que esse piso está inclinado, né? Então algumas madeiras sofreram com isso. Vou mostrar uma outra coisa que a gente desenvolveu, isso já é uma experiência que a gente já faz há algum tempo. Vocês estão vendo aqui essas duas argamassas? A gente chama de argamassa fluida, os portugueses chamam de cauda consolidante. São argamassas que nós testamos, 2 traços aqui, vocês vão poder ver os traços depois registrados. Essa daqui foi superficial e essa daqui foi profunda. Essa foi aprovada. Vocês podem ver a resistência, a aderência dela à taipa. Vai ser essa cauda, ela parece um creme, muito de papinha de criança. E ela que vai ser utilizada para fechar todas essas fissuras em todos os 39 pontos críticos que nós temos na Tem taipa. que ser aquela ali, que Aquela... a outra não deu certo, é isso? Essa reagiu melhor, as duas deram certo, mas essa reagiu melhor. Entendi. Ela teve menos fissuramento superficial, né? Certo. Olha só os revestimentos finais. O emboço, né, que é uma das 3 tipos de argamassas de taipa. Aqui vocês têm 3 exemplos de emboço. Um que a gente fez com pó de telha, que já ficou nessa cor. Bonito, não? E 2, cada revestimento desse que vocês estão vendo tem só 2 milímetros de espessura. Tem um acabamento fora de série, uma super resistência superficial. E isso é obra do mestre Edson, que sabe fazer isso como ninguém. É um barrado à moda portuguesa, né? É um barrado de proteção. A gente pode pôr pigmento, pode pôr uma série de coisas. Né? Ficaria essa a parede. Isso na parede. É a parede. Isso Foi na da parede? Olha aqui, vocês viram isso aqui? O que é isso aqui? Aqui provavelmente tinha adobe. No sinistro, esse adobe foi retirado. A empresa construtora, na pressa de fazer os reparos, colocou tijolinho. E nós tiramos o tijolinho e agora voltou o vazio. Então nós vamos fazer essas áreas grandes, como aqui e aqui, nós vamos fazer de solo-cimento. Solo-cimento é uma técnica
que é herdeira da taipa de pilão, só que ela vai em um percentual de mais ou menos 5 a 8% de cimento, fica tão bem quanto a taipa, e aí ela vai dar um travamento geral nisso daqui. Não é aquela massa ali, então. Não, é outra. É uma outra argamassa. Ela é apiloada mesmo. Certo. Não sei se vocês notaram o piso também, ó. Ele abriu mais um pouco, né? Por causa da inclinação. Por causa da inclinação do piso que foi para lá, né? Esse buraquinho que vocês estão vendo aqui tem 8 metros de profundidade. É bem profundo mesmo. Que foi um dos testes para avaliação do subsolo que foi feito durante o período aí que nós estávamos discutindo com os engenheiros, né? E o piso vai fazer alguma coisa? O piso nós vamos restaurar. Vamos limpar, fazer peças que estão faltando, já tinham peças quebradas. Vamos dar um polimento, ele vai voltar a ficar Esse mesmo. esse mesmo. A gente talvez não... esse piso não sai do lugar, se ele retirar ele quebra. Então nós vamos... O que acontece? A igreja vai ficar com algumas cicatrizes. Uma das cicatrizes vai ser essa linha mais grossa, porque toda vez que a gente olhar para ela, a gente vai lembrar. E quem fez esse corte maior aí? Não, esse corte foi porque a hora que inclinou, essa placa andou para lá. E aí ela abriu. Você Não, mas entendeu? Isso aqui tudo. Esse outro aí. Você já achou algum resto mortais aqui? Alguma coisa? Dente, alguma coisa? Ainda não. Não. Ainda não. Mas tem, né? Pode ter. Vou mostrar para vocês, tem um lugar ali que eu acho que tem. Vamos aqui então agora. E esse piso vai ficar bom? Vai ficar bom. Vai ficar bom, vai ficar bom. Porque aqui já é outro aí. Esse nós vamos retirar. E acha daquele, é isso? Aquele a gente vai mandar fazer, igual. Não, aqui se tiver dinheiro a gente põe, senão vai ser um piso mais simples. Não, outro desenho, mais simples. Então. Vai mudar o desenho. Vai mudar o desenho. Porque a gente acha que ali, pelo tipo de piso, era uma sacristia, era uma capela do Santíssimo. Provavelmente esse espaço aqui era uma capela do Santíssimo. Sei. Que virou Pode depois ser, uma sala de aula. Uma coisa aqui, outra aqui no chão. Isso, exatamente. É isso. Olha, olhem as madeiras aí, são coisas que não tem a ver com o sinistro, mas nós vamos restaurar. Aqui, ó, exatamente aqui é o ponto onde deu o maior problema. Vocês vão poder ver aqui as paredes fraturaram, vejam as fraturas, são fraturas inteiras, né? É o lugar que a gente chama de marco zero do sinistro de 2012, ou seja, onde teve um problema de afundamento. Vocês até percebem que o piso é mais A inclinado. gente sentiu isso quando andou, né, Zimene? Está descendo. Veja. Aí a gente pode ver, tá vendo? Ó, aqui é um ponto, esse é um outro ponto crítico, uma fissura que ocorreu. Aqui nós temos outras fissuras e aí vai. Vocês vão E essa poder... madeira, por exemplo, lá de cima que está quase podre, não vai tirar? Ou vai? Não, nós vamos substituir. Vai substituir. Não vai ter restauro ali, não. Não tem como, né? Ali a gente vai pôr, na verdade, uma prótese. A gente tira a parte ruim, coloca uma peça e forma um desenho. Ó, aqui dá pra ver o cabodá. Olha lá o lado de fora da igreja. Marcos, O estacionamento, não é? Não, é o corredor lateral. isso daqui é a largura da parede. Isso aqui é uma parte da largura da parede. A largura toda está aqui. É essa largura aqui. Vocês querem dar uma olhadinha aqui no banheiro? Ó? Deixa eu sair. Não tem problema, viu? Pode bater. Dá licença, eu queria conhecer. Na realidade, essas madeiras aqui, Marcos, Aqui era um banheiro. Nós vamos fazer um banheiro acessível. Assim, Vai estar como banheiro mesmo, né? Tem a ligação toda do banheiro. Estacionamento para ele, até o final tá então, ali também. Só que é possível. De modo que tudo como é vai ficar. Tudo vai mudar nem Olha as fissuras. muito difícil. Isso que é uma de arte, o resto é prosa. até bonito ver, É né? bonito, fala a verdade. Até bonito. O projeto tá filmando tudo, né? Projeto? Pode perder um... tô filmando tudo. Como assim, Walter, você não Tem tá? ideia, né? Fala Vamos uma agora coisa, para lá. Ó. Marcos, por que eram colocados O cabodá? o Para cabodá? segurar as pranchas. A madeira? A madeira, a prancha que ia aqui, ela era presa em nos dois lados. A prancha do lado de cá, assim, de pá, de Do pé, lado quer de lá, dizer. de pé. De pé. Como essa, imagina uma dessa em pé, amarrada dos dois lados, para você apiloar a terra. Tá. E muito provável, então, os escravos que
Socavam. Muito provável. Isso era trabalho de escravo. Ah, é? Era trabalho de escravo. Era trabalho em casa. O pilão tinha 6 quilos. Então você imagina levantar e descer 6 quilos. O pilão tinha 6 quilos. 6 quilos. Não era qualquer fraquela. Olha aqui um outro ponto crítico. Esse vai até em cima. É uma fissura completa. Eu vou dar o Padre Nelson. O senhor puxa a régua para mim, por favor? Isso é a largura, Espessura da parede. a espessura da parede. Então tá com mais que eu. Aonde está essa régua? Você tá errado aqui. Cadê o? Ô, padre. Deixa eu colocar de novo. Deixa eu colocar de novo. Eu tag. Olha, ele quer Só eu. filmar. Não, espera. Ah, pra tirar. Até onde a régua foi, né? Isso que você tá mostrando. Ó, isso que a gente está batendo, ó, escutem. É o altar do outro lado. Isso quer dizer a largura da parede? 1,5 metro. Exatamente. Aqui em cima tá a Nossa Senhora. Cara. Então, tirar a régua. Parece aqueles de circo, né? De espada. Então vocês vejam, esse aqui é o maior fissuramento que a gente tem, né? É o mais profundo. E nas suas mais andanças, largo. você viu uma parede de taipa mais largo que essa ou não? Vi. Tem. Existe. Tem. Existe. Campinas, 2,5 metros. 2,5 metros de taipa. É a catedral lá? A catedral é a maior do Brasil, né? A mais larga do Brasil. Certo. Bom, aí vocês viram também que aqui nós vamos acertar, né, o nosso piso. Aqui também foi retirado, vocês podem ver. Aqui nós vamos retirar também, né? E agora a gente pode, já que a gente consegue dar a volta, acho que é melhor voltar, né, pela igreja e subir. Não, porque tá vendo, essa escadinha, mas eu não gostaria que você subisse, porque ela está toda protegida. É melhor não, tá muito apertadinha, né? Então vamos voltar. Vamos voltar e vamos lá subir pela outra escada lá da sacristia. Quer ir na frente? Não, pode vir. Ele é um couro. Esse não foi por causa do... Em parte foi. Em parte foi. Ele devia existir, mas com esse deslocamento tão grande, provavelmente não se deixa uma falha dessa. Né? É grande, hein? É grande. É uma fissura. Tanto que nós vamos ter que desmontar o altar para fazer o trabalho dos dois lados. Não vai dar para fazer só por aqui, porque 1,5 metro a gente não consegue. É muito grande. Tudo bom? Aí você. Desculpa, Montes. Vamos lá. E aí? Gostou? Não, Maria Helena. Ô, menina, coloca pra mim. Eu tô bem. Tudo bem, graças a Deus. Foi minha professora de pré. Foi meu aluno de pré. Olha como é que eu tô boa. Como eu tô bisa. Minha professora de pré. Ó, graças a Deus. A mulher. Dona Ismênia. Pelo amor de Deus, viu? Que coisa louca, não? Coisa não. Por quê? Você sobe lá, tem tesouras duplas. Colocaram uma dupla para fazer esse corredor. Mas ela era provavelmente, sabe, a bomba. Estou gostando. Vamos subir isso? Vamos subir. É muito mais complicado restaurar. Ah, com certeza. Muito. Mas quem fez sofreu muito também. Você imagina, sofreu. Sofreu. Porque não tinha nenhuma máquina para fazer nada na mão. E apanhava, né? Coisa estranha. É, isso é. Não,
que não foram reveladas. O padre querendo enterrar alguém na espessura da parede. Segura a mulher. Aguenta todo esse peso, mãe? Aguenta todo esse peso? Ai, 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 ai. Eu fiz um regime hoje só pra... Olha a dessa ali embaixo. Agora nós vamos por aqui, ó. Pra cá. Nossa, é muito enorme isso. Tive umas avaliações aqui. Ai, que medo. Olha aqui. Olha o perigo. Nossa. Imaginou os coitadinhos que erguer essas madeiras tudo no ombro? Então, Porque não tinha máquina. é. Tá um precário, ele dá até medo. Nossa, Marco, dá até medo andar aqui, cara. Olha lá, vai olhar lá. Bom, aqui, pessoal, é a fissura mais longa, é a fissura mais contínua que a gente tem na Igreja do Carmo. Ela tem 15 metros. Ela começa lá no térreo e termina lá em cima do telhado. 15 metros. 15 metros. Vamos? Olha aqui. Quem falou que isso era tão enorme? De oração dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Juntamente com São José, protegem essa cidade. O momento passou, mas isso aqui não ia acontecer. Não. Eu sempre tive certeza que de uma forma ou de outra ia conseguir. A São José tem 1.500. Aqui tem um pouco menos da metade. Olha, isso aqui é interessante. São 4 pedaços de taipa que caíram no momento que a gente tirou o rebozo. Vocês estão vendo essas marquinhas aqui? São os pilões que eles tinham formato de cunha. Então isso aqui provavelmente é a marca do trabalho dos escravos no século XIX. Né? Eles apiloavam, vocês vejam que é batido o pilão um do lado do outro com maior paciência. É um pilão que tinha em média de 4 a 6 quilos de peso, então eles levantam e soltam, levantam e soltam. Vocês imaginam levantar 6 quilos a cada 5 segundos? Mas naquela época eu não precisava academia, eu já estava aqui, né? Já estava aqui, né? Então essas são as marcas dos pilões. Essas caixinhas que vocês estão vendo são as caixinhas que nós vamos fazer teste de solo para compor o solo cimento. Então aí... E aqui é onde, vamos dizer assim, a igreja, na parte de cima, não sei se vocês notam, o piso está inclinado, esse piso que a gente viu, né? Algumas coisas vão ser restauradas e vão receber prótese e uma complementação. Por exemplo, essa peça aqui, ela se chama frechal. Então é uma peça... Essa aqui é a peça da altura original desse andar. Esse andar depois ele foi acrescido nos anos 50 com essa camada de tijolo e o telhado foi um pouquinho alterado. Esse frechal, veja só como os cupins acabaram com ele. Vocês estão vendo? Hoje, como é o nome da peça ou não existe nada parecido com o frechal? Hoje não existe nada parecido. E aí, olha só, esses são cravos de ferro forjado, feito provavelmente por escravos, para pregar as madeiras da igreja. Ó, os cravinhos delicados, né?
Aqui também a gente tem o adobe, olha ali em cima, ó, ó os adobões. Isso aqui é o sinistro que provavelmente ocorreu, tá vendo? Esse é o ponto crítico já 38. Aqui o ponto crítico 39, olha essa fissura que segue. Esse é o último. Esse é o último. E ali o nosso marco zero, que continua lá de baixo, que é o ponto crítico número 1. Então vocês vejam esse monte de argamassa que foi jogado aqui no meio, foi na época da construtora aí que tentou fazer uns reparos não muito adequados, né? E agora a gente vai tentar, o que for possível, retirar. Se não der para retirar, vai ficar, porque se a gente for retirar e forçar, começa a quebrar tudo, então é melhor não mexer tanto, né? Aqui também, aqui são as janelas de metal que eu falei para vocês, que a gente pretende trocar por janelas de madeira, né? Originais como as outras janelas do pavimento de baixo, que são de madeira. Não vai ser vitrô mais aqui. Não, vai ser janela igual as janelas de madeira aqui. Aqui vocês estão vendo os cabodás, ó, os cabodás livres. Olha, dá para ver o taipau certinho, ó. Né? A distância. Aqui já foi um taipeiro meio preguiçoso, tá vendo que ele colocava uma camada bem grossa, ó, e apiloava, não foi como aqui. Então a gente consegue ver a mão das pessoas, né? Vocês vejam que até essa altura, olha, foi um só. Daqui para cima foi outro que Deu um gás. Ele inclusive mudou a área, aqui acabou um morro, aqui começou outro morro. Vocês podem ver que é outra cor. A cor da terra, você está falando, é diferente, de outra região. É outra região, ela tem mais pedriscos, ela tem mais inertes de grande porte. Né? mais escura. E esses adobes eram feitos como? Você fazia uma caixa daquele tamanho, de 40 centímetros por 15 por 15, jogava a terra, às vezes a terra com palha, deixava secar no sol, depois de 5, 6 dias você colocava na sombra e depois usava. E eles estão só aqui na frente, entre o adobe daqui e o adobe do outro lado, está vazio. Ah, é um vão? É um vão. Por quê? Não se usava tijolo, usava adobe para fazer o fechamento, né? O tijolo só vai aparecer no final do 19. Esse aqui já é o tijolo dos anos 50 pela medida dele. Provavelmente, então, aquilo ali... Anos 50 ali pra cima. Quando fizeram... Tá vendo? Esse é o forro que tinha lá embaixo. Olha o forrinho de madeira industrializada. Por isso que a gente sabe que é dos anos 50. Provavelmente aquele adobe ali foi executado, foi feito em que ano? Mais ou menos? Na construção da igreja. 1850. 850, por aí. 840. 40, né, cara? É 46. Cadê a Carmen? 1846, Carmen? Acho que é o início mesmo. 46. 1844. Deve ter levado uns 20 anos, né, Carla? Uns 20 anos para construir essa igreja. 20 anos? 20 anos. Ai, olha que... A construtora hoje é meses. Depois acabou de fazer cai. Vocês estão vendo? Tem alguns lugares que choveu. Essa chuva de hoje foi ótima. Olha lá, ali. Então a gente percebeu por quê. A gente vai ter que fazer uma revisão. Essa área está chovendo por quê? Porque quando a parede se deslocou, provavelmente rasgou a manta, porque tem uma manta, não sei se vocês viram, debaixo do telhado. Então há um problema no telhado nessa região, e aí nós vamos ter que consertar esse problema também devido ao sinistro, já que essa parede desceu 5, 6 centímetros. Né? Então a gente Agora, tem que arrumar. deixa eu só entender, você disse que vai macaquear esse piso que é o teto lá de baixo, né? Isso, Mas isso tá grudado na parede? Não, ele tá solto. Ele tá solto na parede? Tá solto. Ele fica solto. Geralmente ele não fica preso. E ele tá apoiado aonde então? O próprio peso. Ele tem um buraco na taipa desse tamanho que ele entra e apoia. É por isso que quando a gente pega e põe concreto e fixa tudo, por exemplo, a Itália aprendeu com esse erro. São Francisco de Assis, por exemplo, na Itália, que teve em 96 um terremoto, o que aconteceu? Lá era igualzinho aqui. Aí eles resolveram pôr vigas de concreto, concretaram as duas pontas. A hora que tem o tremor, uma parede empurra a outra. Quando está solto, não tem problema. As paredes balançam sozinhas e aí o teto fica no lugar. Então não se usa fixação, ponto fixo da estrutura na taipa. Ela fica para o assoalho e para todos os pisos. Para assoalho, para forro, eles ficam só apoiados. É o rodapé que segura daí. Não, é o próprio piso. Essas peças que estão aqui embaixo que vocês viram, chama madre. São essas madres que tem mais ou menos 20 por 20 centímetros. Sei. Elas entram uns 15, 20 centímetros na parede de taipa e só. E ficam segura ali. nela. Agora, elas